o momento de ouvir, é meu tempo, né? Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quanto encontraram, diga amém. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço? Glorificar, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, quais pertencem a Deus. Amém? Podeis assentar. Vemos aqui a palavra Paulo escrevendo aos Coríntios, ensinando a igreja de Coríntios acerca que o corpo deles era templo e morada do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habitava. Vemos então aqui, irmãos, no Antigo Testamento, quando Davi tinha o projeto de construir o santuário, o templo, e a Bíblia diz que, por ser um homem sanguinário, Deus não permitiu que Davi terminasse a construção do templo. Haja visto que naquele contexto Israel era uma grande potência militar, era uma grande potência econômica. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, aquele povo estava prosperando porque eles eram fiel, sincero a Deus. Ao segredo para que a gente possa ser abençoado aqui na terra, ser fiel a Deus. E vemos aqui, voltando para o texto lá, vemos que Salomão, seu filho, constrói o templo, e a Bíblia diz que antes da construção do templo, a presença de Deus era levada através, tipificava a arca da aliança, onde estava a presença de Deus. E então eles tinham a necessidade de construir o templo. E construir o templo, a Bíblia diz que Salomão ofereceu 1000 novilhos como sacrifício a Deus. E naquele momento que Salomão oferece aquele sacrifício, a Bíblia diz que o templo se encheu da glória de Deus. A presença de Deus foi real naquele templo, por causa do sacrifício. Ou seja, Deus aprovou. Aí vemos mais adiante, só que aí passou-se o tempo, aí o povo se corrompeu. Só que Deus usava profeta para advertir o povo. O que acontece? Deus permite que Nabucodonosor, o imperador, o rei da Babilônia, invadisse Jerusalém. Em 3 levas, ele destrói as muralhas de Jerusalém e destrói o templo. E é levado todo o empecilho do templo de Jerusalém. Naquele momento, o povo não tinha onde buscar, um ponto de referência, onde eles iam para encontrar com Deus, para falar com Deus, porque sabemos que no templo a presença de Deus era real, ali no meio do povo. E agora, o que seria daquela nação? A Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Uma boa parte da multidão do povo hebreu ficou na beira do rio Quebar. Outra parte, os príncipes intelectuais, ficaram dentro da Babilônia. E alguns ficaram ali em Jerusalém junto com o profeta Jeremias. E na beira do rio Quebar ficou Ezequiel. E dentro da Babilônia fica Daniel. Os 3 eram profeta contemporâneo daquele momento. Aí vemos ali que Daniel estava buscando a Deus em uma consagração de 21 dias, diz a Bíblia. E nesses 21 dias,
acredito eu que naquele momento estaria se completando os 70 anos do asilo do povo que estava cativo ali na Babilônia. E Daniel comenta, questiona, fala com Deus em oração: Deus, já se passou os 70 anos que o profeta Jeremias disse que o Senhor ia libertar o povo do cativeiro. A Bíblia diz que Deus ouve aquela oração e manda a resposta. E o interessante é que naquele momento a Bíblia diz que Deus havia levantado o império de Medo-Persa para confrontar com o império da Babilônia, e vence o império babilônico. E ali naquele momento, naquele contexto atual, o império de Medo-Persa estava dominando o mundo, e Deus cria situações para levar o povo de volta para a sua terra. Há uma profecia, e se cumpriu os 70 anos, o povo é levado em 3 levas, através os reis Artaxerxes, Dário, Ciro. Eles permitem que o povo é levado de volta para Jerusalém, só que num contexto diferente, porque o país estava destruído. Vocês têm noção o que uma guerra traz para uma nação economicamente destruída? Precisa de ajuda de outros países para se reconstruir. Vemos exemplos ali da Ucrânia. Se acabar a guerra, ele vai precisar da ajuda dos outros países para poder reconstruir o país, porque não é barato. Era algo quase impossível, mas o que Deus falou ia acontecer. Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Então vemos ali o povo voltando em 3 levas, e eles começam a construir as muralhas, eles começam a construir o templo. E Sanbalat e Tobia tentaram zombar, desprezar aqueles homens que estavam reconstruindo o templo. Sempre vai ter um Sanbalat e Tobia para tentar impedir a obra que você está fazendo para Deus. Mas digo para você, não dá ouvido a Sanbalat e Tobia. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você tem convicção do que você está fazendo, vem da parte de Deus, continua. Não dá ouvido a Sanbalat e Tobias. Aí o que acontece? Eles reconstruem o templo, mas num contexto, como eu estou falando, diferente, porque o país estava pobre. Eles precisavam da ajuda de Deus. Aí eles constroem o templo menor, com menos beleza. Aí como que Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira? Sabe como? Eu fiquei estudando e passei a entender. Deus fez entender. Irmão, a primeira casa somente a presença de Deus tomou conta. Na segunda casa, o Filho de Deus, Jesus em pessoa, adentrou quando era criança lá no templo. Você imagina a dimensão? Na primeira foi só a presença, na segunda o próprio Deus estava dentro do templo de Jerusalém. Aí Jesus no século I, a Bíblia diz que ele frequentava o templo. A Bíblia diz que aos 12 anos Jesus ensinava para os doutores dentro do templo. E naquele momento Herodes estava reformando o templo de Jerusalém. O povo dava uma importância para aquele templo, e Jesus confrontou a ideia dos fariseus, do povo hebreu. Ele disse que ia destruir o templo em 3 dias, mas que em 3 dias ia reconstruir. Eles não entenderam a analogia que Jesus estava querendo explicar para eles. Jesus não estava se referindo da parede
de um templo de matéria física, construído por tijolos. Jesus estava se referindo acerca do seu corpo, que ele ia morrer, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles não entenderam. Eles davam uma importância para o templo tão grande, que esquecia do seu corpo. É muito bom hoje a gente ver as igrejas construindo templos bonitos, luxuosos, para atrair as pessoas. Mas o maior templo é o teu corpo, é o meu corpo, é o nosso corpo. Isso que você tem que dar maior importância. É bonito construir templo, é bom, mas os fariseus estavam com essa mentalidade. Aí Jesus, em Mateus, se não falha a memória, capítulo 24, onde ele estava no Monte das Oliveiras, ele começa a falar do princípio de dores, sinais da sua vinda. E um dos sinais que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado do templo. E sabe o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? O general Tito invade Jerusalém. Segundo o historiador Flávio Josefo, por acidente, um dos soldados romanos acerta uma lança, uma flecha, um dado inflamável, e acerta numa pedra, e começa a cair pedra por pedra do templo. O templo foi derribado. E ali a história diz que o povo de Israel foi disperso pelo mundo, e os que ficaram foram mortos de forma cruel. Só que nós vemos aqui Jesus dando maior importância para o templo, que é o nosso corpo, aonde ia habitar o Espírito Santo. Naquele momento que Jesus estava, depois que ele ressuscita, 3 dias, ele fica 40 dias. E depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus é levado para a destra de Deus, seu Pai. E naquele momento eles entenderam, os discípulos, aquela multidão, disse: Senhor, o Senhor vai embora, você vai deixar nós? O que vai ser de nós sem o Senhor? Aí Jesus diz: eu vou, mas vou enviar o Consolador. O Espírito Santo estará com vocês. E Jesus sobe, e a Bíblia diz que aqueles discípulos reuniram com uma grande multidão, a cerca de 500 pessoas, e foram ao cenáculo. Já em Atos capítulo 12, eles estão ali no cenáculo, e começaram a buscar o poder de Deus, começaram a buscar aquilo que Jesus falou que ia mandar, que era o Espírito Santo. E o profeta Joel diz que Deus ia derramar do teu Espírito sobre toda a carne. É uma profecia do profeta Joel, que em Atos capítulo 12 estaria se cumprindo. E o povo estava buscando os apóstolos, e de repente, de forma impetuosa, desceu o Espírito Santo, o Paráclito divino desceu sobre a vida de todo aquele povo, e eles começaram a falar em línguas diferentes. Eles começaram a sentir a presença do Espírito Santo, eles começaram a falar em outro idioma. Aí eu vou mais adiante. Naquele momento, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, passou a habitar em cada coração daquele que crê em Jesus, daqueles que eram discípulos de Jesus, daqueles que seguiam os dogmas de Jesus,
o Espírito Santo passou a descer sobre a vida daquele homem, daquela mulher, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Que quando você passa a seguir a Jesus, Ele tem um compromisso com você, o selo da aliança que Ele faz com você. Quando você é discípulo de Jesus, é o Espírito Santo que habita dentro do teu coração. Quem está morando dentro de você se chama Espírito Santo, que vai te levar a Deus no arrebatamento. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem sentimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Que privilégio que eu e você tem. O Espírito de Deus habita dentro do teu coração. No Antigo Testamento, na primeira casa, era só a presença de Deus que era manifestado no templo. Na segunda casa, o próprio Jesus estava. Na segunda casa, que Jesus comparou o templo da segunda casa com o corpo dele, o Jesus de Nazaré. Ele quis nos ensinar que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E essa profecia se cumpre até hoje. Sabe por quê? Porque você é uma casa. Porque você é uma casa. E hoje quem habita no seu coração se chama Espírito Santo. Então a glória da segunda casa é muito maior do que da primeira. Aí Paulo, ele diz que vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Devemos zelar, cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto: se nós não cuidar do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos fracassar. Não vamos subir no arrebatamento. Vamos ter uma vida de sofrimento. Porque o que afasta o Espírito Santo da vida do cristão é o pecado. O pecado faz com que o Espírito Santo se afaste da vida do cristão. Zaqueu, como o evangelista Washington disse, ele teve um privilégio de receber Jesus dentro da casa dele. Mas antes dele receber Jesus dentro da casa dele primeiro, ele abriu o coração para Jesus entrar no coração dele. Quando ele sobe ali na figueira, ele já havia deixado Jesus entrar no seu coração. E quando Jesus entra no coração de Zaqueu, ele tem uma convicção que ele queria ter Jesus assentado na sua mesa, dentro da sua casa, junto com a sua família, se alimentando. Luta para agradar o Espírito Santo. Porque no momento tão difícil que estamos vivendo, os dias angustiantes, o que nos dá graça para suportar as lutas é o Espírito Santo. Há momento que você não tem mais palavra para expressar, mas o Espírito Santo, de maneira inexprimível, está falando com o Pai ao teu respeito. Não perde o Espírito Santo. Você é uma casa. Nós somos uma casa. E o Espírito Santo está habitando em cada coração. Agora, quando nós deixamos Jesus, quando nós negamos Jesus, quando nós rejeitamos o Espírito Santo,
Sabe quem que vem para a nossa vida? O invasor. Jesus, quando estava ali com as suas ovelhas no aprisco, e ele ficava ali na porta, porque o aprisco era era um cercado, e na frente existia uma portinha, e Jesus ficava ali na porta, e Jesus disse assim: aquele que não entra por essa porta é ladrão, salteador. Ele comparou. Mas o que entra pela porta, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por essa porta, que sou eu, lá dentro vai achar pastagem. Então o que eu quero dizer para vocês que estão assistindo esse culto: você é uma casa. Mas digo uma coisa para cada um de nós que estamos aqui para a nossa reflexão: nós temos o poder da decisão. Se nós queremos o Espírito Santo dentro de nós, ou se nós rejeitamos, tiramos ele de nossas vidas. E ele não é invasor, se ele vê que você não quer ele sai. E se o Espírito Santo sair da vida do homem e da mulher, sabe quem que entra? A Bíblia diz que quando um homem se afasta, uma mulher se afasta da presença de Deus, aquele inimigo que estava dentro do coração do homem, ele vê que a casa está vazia. O que ele faz? Ele vem com mais 6, 7 e entra para dentro da casa, dentro do coração do homem, e diz: agora eu não vou sair mais daqui. Aí começa a escravizar. E as pessoas que não têm o Espírito Santo, que não tem Jesus no seu coração, é uma pessoa que não é feliz, é uma pessoa que vive angustiado, abatido. E aquele que habita dentro da sua casa só traz desgraça. Mas nesta noite eu quero dizer para você: se você deixar que Jesus entre no teu coração, pode ter certeza, toda a sujeira que o inimigo colocou no seu coração, ele vai tirar do seu coração. Ele vai limpar esta casa. Ele quer entrar na sua casa. Ele está batendo na porta do teu coração. O diabo não é educado não. Ele chega, ele entra, ele arromba a porta e faz um verdadeiro catástrofe dentro do teu coração, dentro da sua vida. Mas Jesus não. Ele bate na porta. Se você abrir o coração e deixar ele trabalhar na sua vida, pode ter certeza, tudo vai mudar. Da água para o vinho. Ele vai trazer alegria, ele vai trazer gozo, ele vai trazer paz. Para encerrar, mas por que, irmão, você fala isso? Que eu vejo muitos cristãos passando luta. Ele tem Jesus, ela tem Jesus, só que tem uma diferença. Quando uma pessoa lá fora entra em depressão, quando um cristão entra em depressão. Quando um ímpio lá fora entra em depressão, ele não sabe quem buscar socorro. Por isso que muito tira as suas vidas. Mas o cristão pode entrar em depressão? Sim, pode. Mas se ele buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar um escape para a vida dele. O Espírito Santo vai ajudar ele a passar por aquele momento tão difícil, tão doloroso. Eu não acredito cristão que tira a vida por depressão, que o Espírito Santo não tentou ajudar. O Espírito Santo ajuda, mas para que o Espírito Santo possa nos ajudar, temos que ter uma vida de comunhão, de compromisso.
com Jesus. Se não tiver, se você está em depressão, não tiver uma comunhão com Jesus, é perigoso se você tirar a sua vida. Mas se você tiver comunhão com Ele, pode ter certeza que nesses momentos tão dolorosos, tão difíceis, Ele vai te ajudar. Amém? Com a permissão do pastor, peço para a igreja se colocar de pé. Só vocês que são casa. Vocês são casa. Você é o templo mais importante deste mundo. Você é muito mais importante do que esse templo aqui. Você é muito mais importante do que o grande templo ali em Cuiabá. Você é muito mais importante do que o templo feito por Adir Macedo, o templo, a réplica do templo de Jerusalém lá em São Paulo. Muitas vezes muitos líderes dão mais importância para templo e esquece que o maior templo que ele tem que cuidar, zelar, é você, é eu, somos nós. Nós somos o templo. Mas para concluir, tem algumas pessoas por aí que estão dizendo: eu sou templo, eu sou igreja. Ah, já que eu sou igreja, não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto. Vou te provar na Bíblia que você precisa ir no culto. Sabe por quê? Paulo diz que nós somos membro do corpo de Cristo. Como que o membro fica separado? Como que a mão fica separada da outra mão, um dedo do outro dedo? Como que fica? E que maneira que nós vamos reunir nós que somos membro? Estamos na congregação, estamos na casa de Deus. Essa é heresia. Já que eu sou igreja, eu não preciso ir no templo, no culto, nas reuniões das igrejas, não. Você precisa estar aqui, porque você é uma partícula do membro do corpo de Cristo. Mas nesta noite eu quero dizer para você que ainda que você que quer fazer um compromisso, que quer ser discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Eu tenho certeza, você que ainda que não é discípulo de Jesus, se você fazer o compromisso com Ele, quando você faz um compromisso com Ele, Ele vai colocar o selo em você. Sabe o que significa? O Espírito Santo de Deus vai habitar dentro do teu coração, vai fazer morada. Isso significa o compromisso de Cristo com você, quando você passa a ser discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar. Se tem alguém que queira aceitar Jesus, tem alguma pessoa que queira aceitar Jesus nessa noite, se tiver alguém aí que está assistindo esse culto que queira aceitar Jesus, faça como Zaqueu. Deixa Jesus entrar primeiro no teu coração, e tenha certeza que quando Jesus entrar no teu coração, você vai querer Jesus todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, dentro da sua casa, dentro do teu lar, dentro do meio da sua família. Vamos orar? Pai querido, santo Deus, neste momento eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Eu, cada um dos irmãos, todos que estamos aqui somos casa, somos o templo do teu Espírito Santo. Senhor, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade sobre o meu coração, sobre o coração de cada irmão, sobre cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha o controle total das nossas vidas. Ó Jesus, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que só o teu Espírito para nos dar graça pelos processos que cada um aqui está passando, Pai, pelas lutas que meus irmãos, que as minhas irmãs têm enfrentado. Mas Espírito Santo, te peço, venha confortar, venha ajudar este irmão, esta irmã. Ó Senhor, há momento que o teu filho e tua filha não tem mais palavra para falar contigo, porque a angústia é muito grande, mas o Senhor está levando a oração deste irmão, desta irmã, diante de ti, Jesus. Ó meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, o teu povo,
que todos nós possamos deixar que a plenitude do Teu Espírito toma conta das nossas vidas. Nesta noite eu te peço no nome de Jesus, se tem alguém que está aceitando o Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, no nome de Jesus, selar esta vida com a presença do Teu Espírito Santo, adentrando no coração deste homem, desta mulher. Nesta noite eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, derrama das Tuas mãos copiosas e superabundantes bênçãos sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos obreiros, sobre a vida, meu Deus, do ministério, sobre a vida, meu Pai, de cada irmão, de cada irmã, sobre a vida, meu Deus, de cada membro desta igreja. Eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, antemão quero agradecer a toda a igreja por durante esses anos aqui, os irmãos, a sua paciência, a sua humildade de nos ter tolerado. E louvo a Deus por cada obreiro. Sonoplastia, irmãos, não tem sido fácil, mas os irmãos têm desempenhado com amor, feita a obra de Deus. Eu sei que todos vocês